Bom, boa noite a todos. Hoje é a segunda conferência do ciclo de conferências Momentos do Espírito, Paisagens da Alma. O tema de hoje é o problema mente-corpo, como reunir o que nunca esteve separado. Esse ciclo de conferências, que vem sendo dado aqui no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, tem por objetivo analisar alguns temas que, na verdade, confluem para o principal, digamos assim, eixo do ciclo de conferências, que é a poesia e o espírito humano, como essas coisas se interpenetram. A palestra de hoje, na verdade, para mim, é uma palestra um pouco... me lembra várias coisas, porque eu já ministrei e falei sobre esse assunto diversas vezes na minha vida, né? Na verdade, grande parte da minha carreira como professor e pesquisador foi trabalhando com neuropsicologia, com neuropsiquiatria e com ciências cognitivas, né? Eu fui membro do Instituto de Estudos Avançados, da USP, justamente do grupo de ciência cognitiva, entre outras coisas. Então, é uma palestra que me gera ecos do passado, de memória. Vamos a ela. A palestra de hoje, ela poderia ser chamada de uma história da alma, né? Porque as primeiras indagações a respeito dessa relação entre a mente e o corpo, ou entre o espírito e a matéria, ou entre a alma e o corpo, elas foram feitas há muito tempo atrás, né? O próprio conceito de alma, houve um momento em que ele não existia ainda, né? E é muito interessante nós percebermos que há um momento na história da humanidade, chamado pelo Jaspers de Era Axial, que se deu mais ou menos entre o ano 800 e 200 a.C., onde nós temos uma espécie de sincronia do pensamento humano. Nós temos na China Confúcio, Lao Tse, nós temos na Pérsia Zoroastro, nós temos na Grécia os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão, nós temos Buda, nós temos uma série de indivíduos, supondo que nenhum deles seja divino, pensando sobre o problema da alma, o problema do espírito, sobre o problema dos valores, né? Por exemplo, Sócrates passou a vida inteira se perguntando o que era a virtude, sobre o problema do conhecimento, como se dá o conhecimento, né? Sobre o problema ontológico, o que é que no fundo existe, né? Então a gente lembra, por exemplo, dos chamados físicos jônicos, né? Os primeiros filósofos pré-socráticos que viviam na Jônia, na costa da Ásia Menor, na costa do que hoje é a Turquia, que se perguntavam qual é a matéria primordial, qual é a matéria no sentido filosófico, né? Qual é a substância primordial? Uns diziam que é a água, como Tales, outros que era o ar, outros que era o indeterminado, né? Outros que era o fogo, e assim por diante. Ou seja, essa indagação sobre a natureza última das coisas, e daí o nome de primeiros físicos, porque isso não remete à física contemporânea simplesmente, mas remete ao conceito grego de physis, né? Que é o lugar de onde as coisas nascem, o lugar de onde as coisas vêm. E é nesse momento em que começa a primeira indagação sobre a natureza da alma. Afinal, as pessoas se deram conta de que existia uma dicotomia entre o percebido e o que percebia, né? E que essas coisas, essas duas instâncias, eram mais ou menos incomensuráveis, né? Como eu posso aproximar o que nós hoje poderíamos chamar de objetividade daquilo que é a subjetividade, né? Existe uma frase atribuída ao Lacan que é muito interessante. Ele fala: olha, você pode ter certeza do que você diz, né? Mas você nunca vai ter certeza de como as pessoas vão ouvir o que você disse, né? Então, essa diferença entre o mundo subjetivo de cada um, supondo-se que cada um exista, né? Porque há os solipsistas que dizem que só existe aquele que está imaginando que os outros existem, né? Supondo-se que as outras subjetividades existam também,
Como é possível transpô-las, né? Como é possível fazer uma união de subjetividades? E como é possível fazer uma ponte entre o subjetivo e o objetivo? Quando nós falamos de alma, né, e quando nós falamos de mente, é preciso que nós façamos uma certa qualificação. Na verdade, nós usamos palavras que têm uma história muito longa, né, e nós usamos traduções dessas palavras, né? A nossa principal raiz grega para a palavra alma é a palavra psique, digamos assim, dita em português, né, que surgiu na Grécia de uma forma muito interessante. Pro Homero, por exemplo, já fala em alma, mas para Homero, alma era uma espécie de ar que era exalado na morte de uma pessoa, né? Então, há muitos versos em Homero onde aquelas batalhas, o sujeito caía e exalou a sua alma, né? E, de fato, quando nós morremos, é o último alento, né? Então, a alma era concebida dessa forma muito material, muito física, né? Foi preciso esperar o aparecimento do Sócrates e do Platão para que esse conceito de alma atingisse uma primeira sofisticação. Eu estou falando da Grécia, né? Muito diferente seria o trajeto, por exemplo, que a gente vai abordar um pouco rapidamente, desse conceito na Índia, desse conceito em outras regiões. Mas, basicamente, em Sócrates e em Platão, e aí talvez valha a pena um parênteses, Sócrates representa um marco importante na história da filosofia por várias coisas, né? Ele era uma pessoa de uma personalidade impressionante, ele nunca escreveu nada, né? Ele decidiu nunca escrever nada a respeito de filosofia. Ele escreveu sobre outros assuntos, há registros de obras, referências, né, a possíveis obras que ele talvez tivesse escrito, mas nenhuma delas ligadas à filosofia. Segunda coisa, ele tinha uma capacidade de influenciar as pessoas, de certa maneira, ser uma pessoa incontornável, irretorquível, né? E de ter à sua volta discípulos muito devotados. Ao mesmo tempo, ele era um indivíduo muito percussiente e que incomodava muito, né? O chamado aguilhão dos atenienses, e que por causa disso teve uma morte quase que de mártir, né? Ele foi acusado de corromper a juventude, de ser ímpio em relação aos deuses da época, e foi condenado a tomar cicuta, e decidiu que tomaria cicuta. Os discípulos se ofereceram para pagar uma espécie de calção, uma espécie de multa que o absolvesse da pena capital. Ele recusou. Outros discípulos ofereceram que ele fugisse da prisão onde ele estava, ele se recusou. E as razões que ele aventou para recusar digamos assim, a diminuição da sua pena capital foram muito interessantes, e elas são descritas num diálogo platônico que se chama Fédon, né? Justamente o sobrenome desse diálogo é Fédon, ou a natureza da alma. Primeiro, Sócrates diz: olha, eu já vivi bastante, eu vivi bem, e daqui para frente é a velhice. Então eu prefiro morrer agora, que eu estou no auge das minhas capacidades. Seria vergonhoso fugir, seria humilhante pedir uma troca da pena capital por um valor monetário. Eu prefiro morrer. Mas a segunda coisa é porque aí os discípulos, num outro diálogo, etc., mas enfim, há um relato de discípulos falando: mas Sócrates, nós vamos pegar você e vamos manter você aqui. E ele disse: se vocês puderem me alcançar, né? Porque ele tinha o pensamento de que a natureza verdadeira dele não estava no corpo, mas estava em alguma coisa imaterial que poderia sobreviver à sua própria morte, que seria justamente a alma. E uma das provas que nesse diálogo existe sobre a natureza da alma é a seguinte: o Sócrates o Sócrates e o Platão, daqui a pouco eu falo um pouco dessa dicotomia Sócrates-Platão, o Sócrates faz toda uma argumentação em torno da questão de que o conhecimento seria, na verdade, uma rememoração. Ele tenta demonstrar que nós não sabemos nada que não seja alguma coisa que nós já sabíamos
e que nós rememoramos num determinado momento. Então, é a famosa hipótese platônica ou socrática do conhecimento como reminiscência. E Sócrates diz, bom, se o nosso conhecimento ele não é aprendizado, mas ele é reminiscência, ele é memória, nós devemos ter aprendido isso em algum momento. E ele diz, nós aprendemos isso antes de nascer. Essa é uma das fundamentações que aparece no diálogo como fundamentação da existência da alma e da continuidade dessa alma após a morte do indivíduo. Uma outra coisa importante é que, e aí precisamos fazer um outro parênteses, é que a figura de Sócrates, justamente por ele não ter escrito e por nós sabermos dele através de outras pessoas, principalmente através de 4, Platão, Xenofonte, Aristófanes e Aristóteles, né? Então, o comediógrafo Aristófanes, o filósofo Aristóteles, o filósofo Platão e Xenofonte, que foi um monte de coisa, foi general, foi historiador, foi cronista, faz com que nós tenhamos dele, do Sócrates, uma visão um pouco fragmentada. Mas a verdade é que o entendimento presente dos especialistas em Platão é que, digamos assim, uma boa parte dos primeiros diálogos escritos pelo Platão teriam uma marca muito, muito profunda da figura do Sócrates. Porque vocês sabem que nos diálogos platônicos, em boa parte deles, quem fala é o Sócrates, o Platão nunca aparece, né? E justamente a pergunta é, quem fala? É o Sócrates que está falando? O Platão está relatando o que o Sócrates falou? Ou o Platão está falando o que ele pensa pela boca do Sócrates, né? O que se entende atualmente, a hipótese mais plausível seria que nos primeiros diálogos platônicos é o Sócrates que fala. Então muito embora os primeiros diálogos já tenham sido foram escritos vários anos depois da morte de Sócrates. O Sócrates tomou cicuta em 399 a.C., os primeiros diálogos platônicos foram escritos um bom número de anos depois, mas mesmo assim, nesses primeiros diálogos transpareceria a presença socrática. Nos diálogos chamados intermediários, ou nos diálogos chamados tardios, seria a própria voz do Platão, o próprio pensamento platônico que apareceria. De uma forma ou de outra, o que é importante é que tanto para o Sócrates enquanto tal, como para o Platão enquanto filósofo, a alma seria alguma coisa que sobreviveria à morte, seria a essência fundamental daquilo que nós somos, e seria a única capaz de atingir o que Platão chamava de um mundo das formas, né? Frequentemente chamado de mundo das ideias, o que é muito ruim, né? Porque o termo ideia remete a conceitos do idealismo alemão, a conceitos de alguma coisa dentro da cabeça, e o termo em grego é eidos. Eidos quer dizer forma, né? É uma coisa visual, né? Então, o que Platão tem em mente quando ele fala de forma, de teoria das ideias, na verdade, é a teoria das formas. E o que seriam essas formas? Seriam as entidades primordiais, através das quais tudo o que acontece, tudo o que aparece, né, teria a sua fonte de fundamentação. Ou seja, se eu posso falar em livro, é porque existe um livro ideal nesse mundo das formas, do qual todas as representações que nós vemos seriam meras imagens, meras cópias, né? E assim com conceitos abstratos também. Se eu posso falar de bem, se eu posso falar de grandeza, se eu posso falar de qualquer conceito, este conceito, a sua apresentação concreta seria uma mera projeção do conceito abstrato, formal, daquele mundo das ideias. E justamente a esse mundo, que seria justamente o mundo que teria o quociente ontológico mais forte, ou seja, traduzindo, o mundo que existiria mesmo, que teria uma existência própria, na cabeça do Platão, era o mundo das formas. O nosso mundo, o nosso corpo, as coisas que a gente vê, etc., elas teriam uma existência secundária a essa existência primordial das formas. E a esse mundo das formas só teria acesso a alma humana. Então a alma começa a tomar esses contornos mais parecidos com o que nós imaginamos quando nós falamos em alma, né?
Evidentemente, as coisas elas nunca ficam do mesmo jeito. Platão tinha um discípulo que todos conhecem, o Aristóteles, e assim que, poucos anos depois que o Platão morreu, Aristóteles começou a sua produção e a criticar a posição do seu mestre, né? E para o Aristóteles, e essa é uma cisão muito importante, que está muito bem representada naquela pintura do Rafael, a Escola de Atenas, né? Vou ter aqui um problema para estabilizar o meu celular. A câmera. Onde nós vemos vários filósofos da antiguidade, mas no centro da pintura, uma pintura que está no Vaticano, um fresco, no centro da pintura, Platão e Aristóteles, Platão apontando para o céu, Aristóteles para a terra. E para o Aristóteles, a alma era alguma coisa indissociável do corpo, né? Eu não vou entrar aqui na teoria das 4 causas do Aristóteles, mas ele dizia que a alma é a causa formal do corpo. Traduzindo, a alma é a forma do corpo, né? E como tal, ela não poderia existir dissociadamente do corpo, né? Posteriormente, esse tipo de visão, mais tendendo, que não é essencialmente materialista, no sentido, digamos assim, contemporâneo dessa expressão, mas que tende a um certo materialismo, essas duas posições vão se contrapor ao longo da história da filosofia. Por exemplo, mais para frente, nós vamos ter justamente Santo Agostinho, que tem um posicionamento fundamentalmente platônico, dizendo que eu sou a minha alma, né? Ou seja, ele segue na esteira de Platão. E lá para frente, né, Santo Agostinho, ainda Roma, né? Lá para frente, na Idade Média, nós vamos ter o São Tomás de Aquino negando isso, né? E recuperando o pressuposto aristotélico de que a alma seria a forma do corpo, e justamente isso vai dar um trabalho muito grande para São Tomás de Aquino, porque ele vai ter de alguma forma que compatibilizar, ele tentou compatibilizar o pensamento de Aristóteles com toda a tradição cristã, e não é fácil fazer isso. Pois bem, até então, antes disso, vale a pena um outro aspecto que eu deixei de citar, que nos remete agora a algumas influências orientais, como, por exemplo, a Índia. Na mesma época daquela era axial, ao qual me referi agora há pouco, nós estávamos examinando, né? Nós temos, por volta do ano 600, a emergência de uma corrente de pensamento ligada à poesia, na mesma época em que nós fizemos referência àquela era axial, entre 800 e 200 a.C., por volta do ano 600, nós temos uma corrente de pensamento muito importante que vai ser presente ao longo de toda a história da filosofia, que vai se fazer presente inclusive hoje, que nasce de um grupo que a gente chama de os órficos ou do orfismo. Esse é o primeiro grupo gnóstico da história do pensamento. Esse grupo se reúne em torno de um mito ligado à figura do poeta Orfeu. Orfeu, como vocês sabem, é aquele poeta que desceu ao Hades para recuperar Eurídice, por quem ele era apaixonado, e que acabou perdendo, porque voltou-se para trás para ver se ela estava seguindo, e esse era o interdito que ele não podia ter desrespeitado, e que depois, por causa disso, ficou inconsolável, e no final da vida ele foi despedaçado pelas bacantes, pelas mênades, que são as seguidoras, as sacerdotisas do deus Dionísio, e se tornou a partir daí um profeta. Então, o Orfeu, a gente viu na última conferência, ele é um dos representantes daquela categoria de poetas profetas. Acontece que o Orfeu, justamente, ele foi despedaçado
né? Segundo algumas narrativas desse mito, justamente por, digamos, ordem do próprio Dionísio, que por sua vez, segundo um dos mitos também que se reconta, teria sido ele mesmo despedaçado. A história do Dionísio é muito interessante, existem várias versões, eu vou me ater a essa, que interessa mais ao mistério órfico, é que Dionísio, uma vez tendo nascido, ele havia sido, ele acabou sendo perseguido, destruído, despedaçado, e depois ele foi recriado. E nessa luta, na qual estiveram envolvidos outros seres, vamos dizer assim, fragmentos dessas divindades teriam ficado encapsulados por matéria. E dessas matérias, encapsulando pequenos fragmentos de divindade, teria surgido a humanidade. Então, a ideia básica do orfismo, que vai ser subjacente a toda a história do pensamento, até hoje, é de que a alma estaria presa no corpo, né? De que o corpo seria a sepultura da alma. E que a ideia, né, se o corpo é a sepultura da alma, a ideia é você se livrar do corpo o mais rapidamente possível. Essa corrente órfica, ela vai influenciar os pitagóricos logo no século V, século VI, V, e depois o gnosticismo no começo do cristianismo, e depois mais para frente, e ela vem até o presente, né? Quer dizer, a ideia de que nós, de uma certa, toda a ideia do ascetismo vem daí, né? Eu devo abandonar o corpo, eu devo mortificar o corpo, tudo aquilo que no cristianismo é ascetismo vem muito desse gnosticismo mais radical. Os cátaros na Idade Média, por exemplo, né, que se abstinham de comer carne, que se abstinham de se reproduzir, seitas recentes diziam isso, né? Vamos deixar de nos reproduzir, porque na verdade não faz sentido prolongar essa vida se a ideia é que nós estamos presos na matéria, né? Então, esse conceito de alma como alguma coisa presa na matéria, ele também vai ser muito importante, né? E vai formando. Vejam que quando a gente fala relações mente-corpo, né? Eu ainda não cheguei na mente, eu ainda estou na alma, né? Na verdade, nós estamos frente a um emaranhado de conceitos. Há um emaranhado de conceitos escritos em várias línguas, né? A gente tenta projetar a nossa ideia de alma na ideia de psique dos gregos, e a gente viu que Homero, por exemplo, tinha uma ideia de psique que não é a mesma de Platão, que não é a mesma de Aristóteles, né? O conceito de soul, por exemplo, em inglês, ele tem outras raízes, o conceito latino de ânima tem outras raízes. Então, é um assunto onde há quem compare, né, essa questão como se fosse uma corda trançada, né? Você tem várias meadas e fica difícil você distinguir de onde vem o quê. Por exemplo, se nós nos voltarmos um pouco para o Oriente e pensarmos, por exemplo, na Índia, né, no pensamento védico e principalmente no pensamento dos Upanishads, nós temos uma outra dicotomia, né? Não tanto a dicotomia da matéria e do espírito, mas a dicotomia do observador e do observado, né? E a busca de uma realidade profunda das coisas, né? A grande frase dos Upanishads é: tu és isto. É a constatação de que o eu individual de cada um, na verdade, é o todo, né? Quer dizer, os hindus, eles tentam pular essa fenda que existe entre subjetividade e objetividade, dizendo subjetividade e objetividade são a mesma coisa. Talvez nesse momento valha a pena a gente fazer uma visão panorâmica e dizer o seguinte: frente a essa questão, né, vamos chamar de corpo-alma por enquanto, frente a essa questão de matéria, espírito, que é uma outra palavra complicada, né? Nós não vamos ter tempo para analisar o percurso histórico dela. Perante essa dicotomia, nós temos algumas posições fundamentais. A primeira ideia é a ideia do monismo ontológico, ou seja, só existe um tipo de substância. Essa posição monista, ela pode ser uma posição materialista,
que hoje em dia nós chamamos de fisicalista, vou explicar o que significa, e pode ser um monismo idealista, né? Ou seja, eu posso dizer que só existe um tipo de natureza, e essa natureza é a matéria. Eu posso dizer que só existe um tipo de natureza, e essa natureza é o espírito. O idealismo alemão, por exemplo, vai dizer isso. Então, esses são os monistas. Existem também os dualistas, aqueles que dizem, não, existem duas substâncias fundamentais. O corpo e o espírito, a matéria e o espírito. O problema dos monistas, fisicalistas, materialistas, é dar conta da subjetividade. O problema dos monistas espiritualistas é dar conta da objetividade. O problema dos dualistas é explicar como, se existem dois polos, como eles se comunicam, já que eles são absolutamente diferentes um do outro. O representante clássico do dualismo na história da filosofia é o Descartes, né? No século XVII. Muitos pensam que o Platão seria um dualista. O Platão não é um dualista, o Platão é um monista. Para ele, o princípio fundamental é o espírito e a natureza básica das coisas, ela está fundamentada nas ideias, nas formas. O primeiro dualista, digamos assim, que vai fazer uma mudança radical nessa questão de alma para a mente é o Descartes. Porque o Descartes, tanto no discurso do método quanto nas meditações, ele vai se colocar a seguinte questão: eu gostaria de fundamentar a filosofia de maneira sólida. E para fazer isso, eu vou usar um processo, diz Descartes, de duvidar metodicamente de tudo. É a famosa dúvida metódica cartesiana. Eu vou duvidar que as coisas existem, eu vou duvidar que eu mesmo, do jeito que eu sou, posso não existir, que o que me mostram os meus sentidos, a minha visão, minha audição, meu tato, meu paladar, etc., são ilusões, que existe uma espécie de um gênio maligno, o famoso génie malin, né? Um gênio maldoso, né? Que distorce tudo. Eu vejo um copo, mas na verdade o copo não é nada disso do que eu vejo, é muito diferente. Eu vou duvidar de tudo, né? Eu vou duvidar até de que eu existo. Mas ao duvidar de tudo, alguma coisa em mim duvida, né? Alguma coisa em mim pensa, né? E se essa coisa que pensa subsiste, é porque ela existe. E daí vem o famoso cogito ergo sum, o penso, logo existo, né? Quer dizer, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar que eu duvido. Porque quando eu duvido de tudo, alguma coisa em mim continua duvidando. Então, Descartes vai se fundamentar nesse processo da dúvida metódica para dizer, a razão, ela é fundamental, ela existe. O resto todo pode não existir, mas a razão existe. E nós temos aí uma guinada daquele conceito de alma, que englobava muitos aspectos, inclusive a própria afetividade. Vocês, talvez alguns saibam que o próprio Platão, ele dividia a alma em três tipos, né? Uma alma mais apetitiva, né? Que é aquela alma relacionada aos desejos mais elementares, comer, dormir, enfim, sexo, etc., né? Uma alma, a chamada alma tímica, né? Que é a alma da coragem, por exemplo, na guerra, que é né? E uma alma racional. E a alma racional para o Platão era mais importante, mas o próprio Platão separava a alma. O Descartes, ele vai voltar ele vai focalizar na questão da racionalidade, é por isso que se chama de racionalismo cartesiano. Só que tem um caveat nesse processo. Pois bem, eu duvido que existo, alguma coisa em mim duvida, essa coisa tem que existir. Mas como é que eu garanto a existência do mundo? Esse é o grande problema dos dualistas. Como é que um polo garante a existência do outro? O Descartes, ele aí vai lançar a mão de uma astúcia que talvez não seja muito recomendável. Ele vai dizer o seguinte: olha, as coisas existem porque existe um Deus perfeito que me garante a existência das coisas, né? Que com a minha razão eu posso pensar num ser perfeito, que seja mais perfeito do que tudo,
E sendo perfeito e mais perfeito do que tudo, ele tem que existir. Esse é o chamado argumento ontológico, que depois foi muito criticado, né? Ou seja, se ele existe e se ele é perfeito, ele não me enganaria. Se ele existe e se ele é perfeito, não há nenhum gênio maligno. Se ele existe e se ele é perfeito, aquilo que eu vejo realmente deve ser dessa forma, né? Então, dessa maneira um pouco, né, tortuosa, o Descartes acaba fundamentando a existência do mundo e fazendo com que objetividade e subjetividade possam se encontrar. Daí para frente, as coisas novamente se dividem, porque não é óbvio, né, que essas duas coisas possam se encontrar dessa maneira como pensa o Descartes. E vocês vão ver que é muito interessante, porque na história do pensamento, principalmente dessa época, o apelo ao argumento religioso e ontológico vai ser frequente. Por exemplo, nós temos outros exemplos dualistas muito importantes. O Leibniz. O Leibniz dizia que existe vamos simplificar, o físico e o mental, entendido como racional. Que uma coisa não interfere na outra, são duas coisas totalmente separadas. Então, quando eu quero pegar esse copo d'água, eu estou querendo, pensando que estou movendo o meu braço, pensando que o meu braço pega o copo, pensando que o copo vem até a minha boca, porque eu fiz isso. Ele vai dizer, não. Deus predeterminou uma harmonia justamente pré-estabelecida, que faz com que os eventos físicos, os eventos mentais aconteçam em paralelo, por causa dessa predeterminação anterior. Como se fosse um relógio, ele até dá esse exemplo. Deus deu corda nesses dois relógios, o mental e o físico, e daí para frente esses dois relógios seguiram par e passo por todos os tempos. Um outro autor muito interessante, que escreveu alguns anos depois da morte do Descartes, foi o Malebranche, e ele propôs o que se chama de paralelismo psicofísico, que é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, eventos mentais e eventos físicos acontecem em paralelo, nenhum depende do outro, mas ambos acontecem como se dependessem. Então, é aquela história, eu penso que eu estou fazendo alguma coisa, ou eu penso que eu estou ouvindo alguma coisa, mas na verdade, a minha experiência mental e o que se passa no mundo objetivo, quer dizer, a subjetividade e a objetividade não se tocam nunca, elas acontecem em paralelo. É claro, e agora nos aproximamos um pouco mais da nossa época, é claro que a postura monista, espiritualista, ela foi enfatizada muito no tempo do idealismo alemão, né? O maior representante dessa corrente é o Hegel, mas não só ele, o Fichte, o Schelling, né? No sentido de propor a preeminência do polo espiritual, do polo imaterial. Com a emergência da ciência do século XIX, da ciência do século XX, o polo materialista começou a ganhar ímpeto de novo, e hoje em dia acontece um fenômeno interessante. Embora nós tenhamos uma psiquiatria, nós tenhamos uma psicologia, todas que têm o prefixo psique, né? Ninguém mais fala da alma. É muito difícil um neurologista falar de alma, é muito difícil um psiquiatra falar de alma. Alguns falam, mas de uma maneira metafórica. Ninguém fala mais naquela alma, né, que se desprenderia do corpo e que seguiria um destino além morte, além túmulo, etc, etc. Muito embora o prefixo tenha sido mantido. Mas ainda há quem fale. O que é interessante é o seguinte, é que nós temos, no presente, monistas ontológicos, materialistas, né? Só que a palavra materialista, ela foi substituída pela palavra fisicalista. Por quê? Porque o conceito de matéria entrou em crise no começo do século XX, né? Quer dizer, aquela matéria newtoniana, sólida, né? Aqueles corpúsculos newtonianos que remontam a Demócrito, Leucipo, né? Ela se dissolveu, né? Com o advento da mecânica quântica, aquela matéria se dissolveu, né? E passou a ser muito complicada. Vocês conhecem o princípio de indeterminação, né, de Heisenberg, vocês conhecem essa estrutura cada vez mais complexa da matéria, que vai se diluindo, até aquela famosa frase, né, que
do manifesto, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Então, hoje em dia ficou muito difícil você defender o monismo materialista, desse matéria dura. Então, os monistas substituíram o termo matéria por físico, fisicalista. Então, o monismo fisicalista é aquele que diz que tudo que existe é o que a física, neste momento da história da sua evolução, diz que existe. E que, de uma forma ou de outra, os chamados fenômenos mentais e a subjetividade em si vai ser reduzida a uma descrição puramente física. Ou seja, é aqueles que acham que tudo é neurologia, tudo é neurociências. Você vai poder explicar a essência da poesia, a natureza da literatura, o problema da subjetividade, o que é o sofrimento, como se dá uma criação de uma obra musical, pela neurociência. Em algum momento isso vai acontecer. Há, porém, divergências. Nós continuamos tendo os dualistas. Há quem ache que matéria e espírito são duas dimensões absolutamente irredutíveis e que nós vamos ter que continuar com esse dilema, justamente dilema, né, tem o prefixo de, até o final dos tempos. Ele será insuperável. Né? Outros partem para o que se chamaria de um panpsiquismo, ou seja, voltando à ideia de um monismo, mas de um monismo espiritualista. E há posições intermediárias. Uma posição intermediária muito importante, que surgiu no século XX, que está agora, teve, digamos assim, um certo refluxo, mas não diria decadência, mas é a posição funcionalista. A posição funcionalista é muito importante porque ela deu origem a todas as ciências cognitivas do século XX. A ideia dos funcionalistas é o seguinte: tudo bem, pode ser que o que exista de fato seja o físico, tal como descrito pela física do momento. Mas acontece que quando eu descrevo as coisas, talvez não seja muito útil eu descrever as coisas em termos físicos. Por exemplo, se eu tiver que explicar como é que, sei lá, Shakespeare, o que Shakespeare quer dizer, por exemplo, com o monólogo do Hamlet, né? Pode ser que eu consiga explicar isso falando de aminoácidos, falando de neurônios, falando de moléculas, falando de átomos, falando de quarks, falando de cordas, né? Falando de supercordas, mas cada vez mais eu me distancio do núcleo daquilo de que eu queria falar, né? Então, pode ser que o que exista seja só o físico, mas o nível descritivo, ele é fundamental, né? Então, por exemplo, se eu estou estudando uma floresta, o meu nível descritivo fundamental são as árvores, né? Pode ser que tenha lá determinadas gramíneas e microbactérias e não sei o quê. Bom, mas eu não vou me preocupar com essas coisas todas, eu vou me preocupar com um determinado nível descritivo. É a famosa história, né? Há momentos na vida em que você precisa de um sujeito que vem consertar o seu computador, que tira uma parte do seu computador e põe outra. Ele está consertando o seu hardware. E tem outras vezes que você precisa de um outro sujeito, que é uma outra pessoa, que vem e tira um aplicativo e põe outro. Ou que reinstala um aplicativo, né? E tem uma terceira vez, que é o cara que tira da tomada e liga de novo para ver se o computador funciona, né? Na verdade, esse é o pressuposto básico dos funcionalistas. Para eles, a alma, ela é um epifenômeno do mundo físico. Ela não tem existência própria. Mas é totalmente inadequado querê-la, no caso a mente, né? Eles não falam em alma, né? A mente, querer descrevê-la em termos fisicalistas, porque você vai, como se algumas pessoas que entendem de computação, a tal da linguagem de máquina, né? Quando a gente programa um computador, você tem uma linguagem de mais alto nível, que é mais próxima da linguagem humana, e você tem uma linguagem de máquina, que é aquela que mexe com zeros e com uns, com linguagem binária, etc, etc. Bom, é muito difícil você pensar em termos daquela linguagem, porque o nível descritivo da linguagem humana é aquele no qual nós trabalhamos. Então, os funcionalistas, eles vão dizer isso: olha, é muito mais importante você ficar nesse nível descritivo,
Muito embora a realidade última seria o mundo físico. Essa postura, ela foi muito importante porque, de certa forma, ela liberou ou ela garantiu a validade das pesquisas puramente psicológicas, né? Sem necessariamente correlacioná-las a uma estrutura física. Então, muitos estudos que foram feitos da memória, da atenção, da consciência, etc., foram feitos num âmbito puramente psicológico, ou seja, com recursos e descrições puramente psicológicas. Ao mesmo tempo, os neurocientistas, os neurofisiologistas continuaram estudando a matéria em si do sistema nervoso para ver se conseguiam fazer essa ponte. Acontece que, aí eu entro numa contribuição pessoal, existe um passo além que se pode dar dessa postura funcionalista, que é a seguinte: quando nós falamos que o que existe é a matéria, tal como definida pela física do momento, se nós nos perguntarmos, mas o que é essa matéria? Como é que a física de determinado momento descreve essa matéria? E aí a gente tropeça numa palavra: descreve. Descreve como? Com teorias. Então essa matéria, ela é tão abstrata e talvez nem existente quanto o espírito. A realidade psicológica eu descrevo através de teorias. A realidade da matéria eu descrevo através de... Eu tenho uma teoria, a teoria quântica, por exemplo, que parece ser muito útil. Antes do início do século XX eu não tinha essa teoria, por exemplo. Pode ser que daqui a pouco eu tenha uma outra teoria, pode ser que a matéria seja uma outra coisa. A matéria está se tornando cada vez mais imaterial. Então, vejam bem, se tudo é uma questão de teorias, por que você vai dizer que existem dois polos? Ou por que você vai dizer que existe um polo só e esse polo seria o material? A posição que eu defendo, que eu chamei de neorreducionismo, é a seguinte. Neorreducionismo por quê? Porque quem é monista materialista acha que todas as ciências e todas as artes e todas as produções e todas as criações culturais feitas pelo homem poderão ser descritas redutivamente na linguagem da física. Se isso não é feito no momento, é porque nós não conhecemos o suficiente de física, de química, de biologia, etc., para pegar tudo o que é psicologia, literatura, sociologia, etc., e transformar numa linguagem puramente física. Essa é a posição deles. Mas isso, por trás disso, ou por baixo disso, fundamentando essa posição, existe a ideia de que existiria um nível básico, um nível fundamental, que é o nível da física, que ele é real. Mas se o nível da física é uma mera descrição teorética também, né? O átomo é uma teoria, o átomo não existe. O quark é uma teoria. A corda, né, dos teorizadores das cordas, é uma teoria. A matéria escura é um construto teórico. Claro, existem experimentos que tentam legitimar esse construto teórico, etc., etc., mas, da mesma forma, na psicologia, existem experimentos que tentam legitimar a memória de trabalho, a memória semântica, a memória autobiográfica, assim por diante. Bom, então nós estamos lidando com construtos. Ora, se estamos lidando com construtos, por que esse nível físico é o nível básico? Por que não pensar, e essa é a minha posição, que nós temos o que eu chamo de um contínuo indiferenciado. Uma coisa que nós não sabemos o que é. Que tem um certo eco daquela chamada coisa em si kantiana. Não sabemos o que é, o princípio fundamental. E que nós nos aproximamos desse princípio através de várias visadas teoréticas. Só que não há razão, segundo a posição do neorreducionismo, de estratificar essas várias visões e dizer que a física está mais perto do que a psicologia, e dizer que a química está mais perto daquilo que é do que a teoria literária, e dizer que a biologia está mais perto daquilo que é do que a sociologia. Na verdade, em vez de uma visão piramidal da realidade, onde a física estaria embaixo, depois a química, depois a biologia, depois enfim, assim sucessivamente,
essa pirâmide é como que, primeiro, ela é achatada, nós temos um contínuo indiferenciado no meio, em relação ao qual nós tentamos nos aproximar com a nossa subjetividade. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que os limites interdisciplinares, eles não são constantes ao longo do tempo. Hoje eu tenho uma disciplina, amanhã eu não tenho mais. Hoje a disciplina A se funde com a B. Amanhã a disciplina C dá origem a duas disciplinas diferentes. Ou seja, não tem por que eu dizer que uma disciplina tem preeminência sobre a outra, se ao longo do tempo essa roda de visadas teoréticas vai mudando. Se vocês imaginarem isso ao longo do tempo, vocês vão ver uma espiral, né? Uma dança dessas visões, todas elas se aproximando dessa realidade última que ninguém sabe qual é. E o terceiro pressuposto do neorreducionismo é de que existe uma similaridade que tem uma ressonância um pouco do panteísmo, por exemplo, de Spinoza, mas é um pouco diferente, porque o Spinoza era um racionalista e o neorreducionismo ele não é exclusivamente racionalista, né? É muito mais abrangente do que isso. Existe uma ligação, como se fosse um buraco negro, um túnel, que liga aquele que observa a coisa observada, né? Fato que hoje em dia é até corrente, né? Por exemplo, na física, a interferência do observador com o observado, na psicologia, a interferência é um fenômeno abundantemente estudado. Então, daí nós partimos para uma outra maneira de encarar o problema mente-corpo, e daí o título da palestra: Como reunir o que nunca esteve separado, né? Mente e corpo, alma e corpo, espírito e matéria, nessa perspectiva do neorreducionismo, nunca estiveram separados. O caminho da física em relação a essa realidade última, chamemos-la assim, que ninguém sabe o que é tão legítimo quanto o caminho da poesia, quanto o caminho da experiência estética da música, quanto o caminho da biologia, quanto o caminho de uma ciência ou de uma arte que eu ainda não sei, que virá a aparecer daqui a algum tempo e que ninguém sabe qual é. Mas nós não caímos, por causa disso, no relativismo. Porque, na verdade, em determinados momentos, uma dessas visadas se sobressai e se sobrepõe às outras. É como se nós tivéssemos, e aí eu gosto muito da metáfora de uma orquestra, que está tocando uma sinfonia, cujo tema ressoa nos vários instrumentos. Você tem o tema tocado pelos violinos, depois você tem o tema reproduzido no clarinete, aí passa para o oboé, aí o tema vai lá para as trompas, depois ele volta para os violinos, aí são os cellos, etc, etc. Mas é sempre da mesma coisa que nós estamos falando, de maneiras diferentes, com timbres diferentes, com tessituras diferentes e assim por diante. Essa posição do neorreducionismo, na minha opinião, ela descortina horizontes muito importantes. Primeiro, porque ela abre a possibilidade de uma colaboração entre as áreas, entre as disciplinas, que é o que nós vemos no dia a dia, né? E eu sempre propugnei que em qualquer área, mas principalmente no caso das ciências relacionadas à psicologia, à psiquiatria, à neurologia, nós saíssemos, né, da mera multidisciplinaridade. Era muito comum, ainda hoje, não, eu tenho um grupo multidisciplinar de autismo, meu grupo, então você tem lá um fonoaudiólogo, um psiquiatra, um neurologista, isso é um grupo multidisciplinar. Mas as pessoas, elas precisam falar idiomas parecidos, elas precisam se entender. Então você tem que passar do multidisciplinar para o interdisciplinar, ou seja, o neurologista tem que falar alguma coisa que a fonoaudióloga entenda, que tem que falar alguma coisa que o terapeuta ocupacional entenda, que o psicólogo entenda. Mas o nível interdisciplinar não é suficiente. A gente precisa sair, segundo o neorreducionismo, do nível interdisciplinar para o nível transdisciplinar. O nível transdisciplinar é aquele no qual cada uma dessas pessoas começa a abrigar em si mesma, ou em si mesmas, em si mesma, né, cada uma dessas pessoas, o conhecimento das outras. E transdisciplinaridade dá muito trabalho, né? Porque não basta
você entender um pouquinho a linguagem do outro, você precisa entender um pouco mais a fundo. E vejam, a transdisciplinaridade entre neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos tem um grau de dificuldade. Agora imagine, por exemplo, o grupo de ciência cognitiva da USP, nos anos 80, do qual eu fiz parte, que era coordenado por um grande amigo, faleceu muito precocemente, onde nós tínhamos físicos, engenheiros da Poli, linguistas, matemáticos, psiquiatras, neurologistas, todos tentando entender a mente e a interface da mente com a matéria. Como era difícil harmonizar essas linguagens, porque era preciso, e o grupo eu acho que acabou tendo problemas, porque alguns dos seus membros não tinham essa plasticidade de abraçar o domínio dos outros. Porque para isso o biólogo tem que aprender matemática, o linguista tem que aprender física, o físico tem que aprender biologia e linguística e assim por diante. E é difícil. Eu digo que eu nasci com uma natureza transdisciplinar. Assim, eu sempre fui transdisciplinar do começo. Tanto que eu nunca entendi a não transdisciplinaridade. Esse é um depoimento pessoal. E eu sempre tive uma grande dificuldade em uma série de momentos na minha vida por causa disso. Porque eu nunca entendi a figura do especialista onipotente. Eu entendo a figura do especialista em determinadas situações, ele é essencial, né? Mas o especialista sem a condução de alguém que tem uma visão mais ampla do que está acontecendo, ele é um tatu, né? Quer dizer, ele vai furando cada vez mais profundamente e cada vez mais se distanciando de qualquer horizonte que pudesse ensejar uma visão ampla. Então, a perspectiva neo-reducionista, e aí eu retomo o foco do ciclo de conferências, para falar alguns minutos de poesia, né? Me parece que o neo-reducionismo abre uma perspectiva muito grande para a compreensão de uma série de fenômenos subjetivos e objetivos, porque no âmbito do neo-reducionismo, subjetividade e objetividade são simplesmente dois tipos de approach, né? Dois tipos de percepção, dois tipos de gestalt, digamos assim, que nós temos a respeito dessa realidade da qual nós nunca vamos poder ter a certeza, né? É um pouco como, eu vou dar um exemplo assim muito banal, né? Muito material, muito tosco, né? Mas eu acho que ele pode ser didático, né? É como se nós tivéssemos aqui uma massa, né? E eu colocasse essa massa em forminhas retangulares, ou em forminhas circulares, ou em forminhas elípticas, né? Essa massa, da maneira como eu a dividisse, ela ia adquirir um determinado significado. Aliás, é assim que a língua faz, né? Por exemplo, existem amplitudes de termos numa língua que não recobrem as mesmas amplitudes que outros termos semelhantes em outras línguas. Com alma isso acontece o tempo todo, né? Nem sempre o que eu falo que é alma para um romano que falava ânima é alma para um grego que falava psique. Nem sempre o que um grego do século V falava, que era psique, é a mesma coisa que um grego do século VI falava, e assim por diante, porque a linguagem vai fazendo recortes nesse contínuo de significado. E é com esses recortes do contínuo de significado que a poesia trabalha. A poesia trabalha fundamentalmente com duas ferramentas, né? A metonímia e a metáfora. Com essas duas ferramentas, ela vai cortando esse contínuo e criando e gerando significações, né? O poeta ele é conhecido por essa capacidade de extrair da língua a polissemia que ela possa ter, né? Através do uso, fundamentalmente, de vários recursos, mas da metáfora e da metonímia. Ora, isso não seria possível se a realidade fosse uma só. Se a realidade fosse uma só, bom, copo é copo, né? E a gente chega naquela piada, uma piada de uma alemã que dizia que, eu não sei por que os franceses, né, chamam isso aqui de eau, né, de água, né, porque isso aqui chama Wasser, né? Ou então, em português, isso aqui é água, né? Por que os
Os guaranis, ou sei lá, chamam isso de uma outra coisa que eu não sei o que é. Quer dizer, essa concepção mais básica de que o mundo existe, apesar de como a gente fala dele, que é uma concepção totalmente rudimentar. Na verdade, o mundo é muito mais complexo do que a descrição que a gente faz dele. Se mundo e linguagem fossem superponíveis, não existiria poesia, não existiria arte, não existiria filosofia. Talvez houvesse algum tipo de ciência descritiva muito básica, mas era muito fácil. A corresponde a 1, B corresponde a 2, C corresponde a 3. Haveria uma correspondência bionívoca entre uma linguagem e a descrição do mundo, entre linguagem e mundo, pronto, acabou o problema ontológico, acabou o problema epistemológico. É porque essas coisas não se encaixam, né, que começa a aparecer a necessidade de descrições concorrentes dessa coisa que a gente não conhece muito bem o que é. E o que eu tento restituir com o neorreducionismo é a legitimidade de outros approaches, de outros approaches à realidade que não sejam só aqueles que são mais privilegiados. Por que a realidade última vai ser descrita pela física ou pelas neurociências? Vejam bem, estou me aproximando do final. Esse é um exemplo que eu acho fascinante. Numa tentativa de se legitimarem, os psicólogos atualmente, eles volta e meia fazem referência à neurociência, né? Então, olha, a memória, porque o lobo temporal, etc, etc, etc. Esse porquê, essa conjunção explicativa, não faz absolutamente o menor sentido. Eu posso descrever a memória humana e o seu funcionamento sem absolutamente fazer referência ao lobo temporal, a neurônio, a acetilcolina. Eu posso fazer referência em determinadas circunstâncias para determinados fatores, mas eu posso descrever a memória sem absolutamente fazer referência a isso. E eu posso descrever formas de abordagem, inclusive formas terapêuticas, que absolutamente não fazem referência a isso. A tentativa, né, por exemplo, de legitimar procedimentos psicológicos com conhecimentos neurocientíficos, né, embora possa ser louvável em alguns aspectos, ela é perniciosa, né, porque acaba fazendo tutelando, digamos assim, a abordagem psicológica, né? Quer dizer, ela acaba sendo uma espécie de auxiliar daquilo que seria de fato que seria de fato a explicação última. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave porque no âmbito do comportamento humano nós estamos perante aquilo que nos é mais caro, que nos é mais complexo, que nos é mais desconhecido, né? E que nos importa mais que tudo, né? Quer dizer, eu posso desconhecer até a natureza daquela areia ali, daquela pedra ali, daquela madeira ali, mas eu desconhecer a própria natureza das pessoas com quem eu interajo é mais complicado. E no âmbito das chamadas doenças mentais, isso acaba sendo um problema muito sério. Por exemplo, o autismo, né? Primeiro que a classificação de uma doença como sendo doença mental, ela depende de uma teoria, né? Eu dizer autismo, eu estou dizendo um construto teórico, que tem uma base empírica, né? Mas que tem uma formulação teorética bastante pesada. Ora, nós sabemos que a descrição do autismo é fundamentalmente fenomenológica. Eu faço, eventualmente, que é muito difícil, um diagnóstico de autismo fenomenologicamente. Existem alguns, entre aspas, marcadores genéticos, existem alguns exames subsidiários que tentariam fazer uma correlação da estrutura neurobiológica com o autismo, mas elas ainda são muito incipientes. Mas o que acontece frequentemente? E eu já vi isso várias vezes. O indivíduo, existe a hipótese que talvez ele tem o autismo. Hoje se fala em espectro autista, né? Foram buscar essa palavra tão ruim, que remete aos fantasmas, mas na verdade a ideia é de espectro, né? Como você tem o espectro da radiação luminosa, você teria o espectro do autista. O grande problema
é que toda vez que você tem um espectro, no espectro estamos todos nós, tá certo? Eu posso estar aqui, ou eu posso estar aqui, ou eu posso estar aqui, né? E o que me interessa quando eu estou querendo tratar alguém é que ele esteja aqui, né? Se eu tenho uma pitadinha de autismo, e eu devo ter uma pitadona, né, pessoalmente falando, né, não me interessa muito. Me interessa aquele indivíduo cuja fenomenologia comportamental impede o seu relacionamento adequado com as pessoas. Chamar de autista um monte de gente diferente não ajuda em nada, só atrapalha, né? E quantas vezes, né, fazendo um parênteses, que eu já volto à correlação com a estrutura, quantas vezes a gente vê hoje na internet um indivíduo dando depoimento: olha, minha vida era uma tragédia, agora eu descobri, eu sou autista. Isso explica tudo. Isso explica todos os meus problemas, né? Só que há 10 anos atrás, em vez de autismo, as pessoas falavam em transtorno de atenção e hiperatividade. Há 20 anos atrás, em vez de transtorno de atenção e hiperatividade, as pessoas falavam em dislexia, né? O nome vai mudando, né? Há 40 anos era transtorno de ansiedade, né? O nome vai mudando, mas as desculpas, né, para o insucesso e para, enfim, os problemas que as pessoas têm, elas acabam simplesmente mudando de nome e atrapalhando o enfoque, o tratamento daquelas situações que realmente precisam ser tratadas, né? E isso vai ter uma relação muito, muito importante mais para frente, quando a gente abordar a nossa civilização contemporânea e a ansiedade que permeia essa civilização. E uma das ansiedades é a ansiedade que deveria ser a expectativa construtiva e laboriosa, o preparar-se para a morte, né, acaba sendo uma ansiedade pelo morrer e uma ansiedade pela doença, né? Então, hoje em dia, são legião os laboratórios de análises clínicas, com as pessoas fazendo todos os exames possíveis e imagináveis, né, para saber se não estão doentes e preocupadas se vão ficar doentes na semana que vem ou no ano que vem, né, e de repente escorregam numa casca de banana, batem a nuca e morrem, né? Então, essa ansiedade pelo morrer, que nunca aconteceu antes do século XIX, né, com essa intensidade, né, vem um pouco daí, né? Está na raiz dessa ansiedade a medicalização do comportamento humano, e está na raiz dessa medicalização a ideia de que as coisas são todas físicas e que você acharia alguma molécula, alguma disfunção neuronal, alguma fibra retorcida que explicasse aquele comportamento. Assim é como com o autismo. Existem testes genéticos para determinadas formas. Quando você, fenomenologicamente, você se circunscreveu muito bem um caso que tem ali todas as características mais importantes da síndrome. Para esses, eventualmente, o teste genético pode ajudar, mas não ajuda para tratamento, né? Pode corroborar alguma coisa, onde pode fazer um paralelo, mas vejam, muitas vezes existe uma inversão. As pessoas esquecem de diagnosticar comportamentalmente a situação e vão fazer o teste genético. Isso é mais comum do que se imagina. Por quê? Porque o que é genético, o que é neurocientífico, o que é biológico, o que é químico, o que é físico, tem uma realidade maior. Quando, na verdade, no âmbito de um pressuposto como o neorreducionismo, é uma mera descrição das coisas e, como tal, deve ser tomada, né? E isso também acontece, por exemplo, com as artes, com as ciências humanas, né? Quer dizer, essa tentativa de você considerar que essas coisas sejam bonitinhas, sejam interessantes, mas são epifenômenos, né? Epifenômenos de uma matéria ou de uma coisa física, num sentido um pouquinho mais contemporâneo, né, que explicaria de verdade aquilo que é, né? Então, concluindo, entre essas posturas, uma monista radical, fisicalista, materialista, uma monista espiritualista, tudo é espírito, tudo é mente, que na verdade é a mesma coisa com sinal invertido, né? É a mesma concepção, só que muda a substância, em vez da matéria, o espírito, né? Contrapondo-se a essas duas posições, contrapondo-se ao dualismo, que nada mais faz do que dizer: não, tudo bem, vocês duas,
né? Nenhuma sozinha, nem outra sozinha, as duas juntas. E aí eu não sei como as coisas se comunicam, subjetividade e objetividade. O neorreducionismo, ele bagunça o coreto de uma forma total, dizendo o seguinte: olha, existe lá uma coisa em si, para a gente evocar um termo kantiano, e a essa coisa em si, várias disciplinas vão se aproximar e dar a sua descrição. Num determinado momento histórico, numa determinada situação, uma descrição pode ser mais detalhada do que a outra, uma descrição pode ser mais interessante do que a outra, uma descrição pode ser mais bonita do que a outra. A gente se esquece, por exemplo, que um dos conceitos fundamentais em matemática é a beleza. Os matemáticos, eles procuram a beleza. Ele fala: olha que fórmula bonita que eu consegui. A gente se esquece que muito da ciência que se faz tem a beleza por trás. E a beleza é um conceito que é analisado numa outra disciplina, que é a estética. Então, quando nós tornamos uma coisa a única coisa, frequentemente nós estamos errados, né? Então, a visão de Cabresto geralmente é equivocada, no mínimo, ela não é abrangente. Então, o que o neorreducionismo propõe é essa abordagem múltipla e transdisciplinar, porque de nada adianta uma abordagem múltipla na qual as abordagens não se comunicam, porque o que a gente observa em realidade é que essas coisas, elas transbordam. Agora, é muito interessante que essa percepção que a gente tem, que pode ter, né, ela não é nem frequente nem prevalente ainda. Ela começa a ser, né? Ela começa a crescer, né? Mas nem no mundo acadêmico nós temos essa ideia, né? Muito embora já houve quem dissesse recentemente, etc., que você pertencer a um departamento de física, um departamento de psicologia, é só uma maneira de você ter um olerite, né? Porque, na verdade, o que você está estudando já não pode mais ser chamado disso ou daquilo. É uma outra coisa que ninguém sabe muito bem o que é, né? Então, é nesse sentido que a gente caminha para a próxima palestra, que vai ser no dia 31 de maio, né, onde nós vamos analisar um componente fundamental da alma humana, que é o mito, né, estudado por várias disciplinas, mas principalmente pela linguística, pela mitologia. E sem o mito fica muito difícil entender uma série de coisas, uma série de fenômenos que afetam a nossa subjetividade e mesmo a objetividade do mundo. No âmbito de uma postura tipicamente reducionista e fisicalista, a análise mitológica não teria importância nenhuma. E ela é extremamente importante para a gente entender a natureza humana. Então, acho que, de certa maneira, isso pelo menos legitima a postura neorreducionista. Então, no dia 31 de maio, a gente vai abordar as fronteiras do mito por uma cartografia dinâmica da alma. Eu espero que o que eu tenha dito possa ter tido alguma utilidade. Fazer um retrospecto histórico é um pouco complicado no tempo exíguo que a gente tem, mas, enfim, é o que eu podia fazer. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.